Enquanto isso, os irmãos vão abrindo aí em João capítulo 5. João capítulo 5 é o texto que vamos ler neste momento, e eu tinha dito para vocês que eu quero falar sobre a certeza, algumas certezas que Deus então, Ele pede que nós tenhamos, e que na verdade não é outra coisa a não ser a nossa fé. A fé nada mais é do que uma certeza, uma convicção. Ela envolve até mais do que isso, mas ela é, sem dúvida, uma certeza em Deus. A gente vai ler João capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 19. Certo? Primeiro João capítulo 5. Oi, desculpa. 1 João, tá certo? A carta de João, eu falei do Evangelho, né? Desculpem, é a carta de João, tá? É a primeira carta, aqui a gente também tem costume de falar segundo João, né? O Evangelho segundo João. E aí depois de falar o Evangelho segundo João, virou o Evangelho segunda João. E aí a gente já não sabe mais se segunda João é a carta ou é o Evangelho. Mas é um erro que a gente adquiriu e que realmente pode ser, deve ser corrigido. Estamos falando aqui da carta de 1 João. 1 João, capítulo 5, 13. Eu vou ler junto com vocês aqui nessa versão que eles colocaram na tela, que diz assim: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Vamos lá, Bia. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade ou com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que todos somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Esse é o texto que vamos pensar nessa noite e vamos orar antes de meditar nele. Obrigado, Deus, pela palavra e que ela seja muito real, muito verdadeira aos nossos corações e faça em nós aquelas transformações, mudanças que o Senhor quer que ela faça. Que seja assim, no nome do nosso bendito Senhor Jesus, a palavra de Deus em nós. Amém. O capítulo, aliás, João como um todo, ele foi escrito para falar sobre a certeza da vida cristã. A gente costuma falar que o Evangelho, e João fala isso no Evangelho, porque João escreveu o Evangelho e as suas cartas. 3 cartas ao todo. A primeira carta ela é um pouco maior e as outras 2 são um pouco menores. Mas quando João escreveu o Evangelho, a ideia de João era que o Evangelho, ele convertesse pessoas. Ele disse, essas coisas no Evangelho, eu escrevi a fim de que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo, vocês tenham vida em seu nome. E depois ele escreve uma carta, e na carta ele diz para aquelas pessoas que já creram em Jesus, que ele escreveu aquelas coisas para que eles então tenham certeza daquilo que estão crendo. A carta de João foi escrita para falar da certeza da vida cristã. E a certeza nada mais é do que a fé. A fé em Jesus. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a fé como uma certeza e o que João diz que nós precisamos ter certezas. Porque a vida cristã, você não pode ter dúvidas sobre ela. Mas você tem que acreditar naquilo. Se você não acredita na vida cristã, se você não acredita naquilo que Deus falou na sua palavra e naquilo que Ele prometeu a você, você vai ter um problema muito grande no seu relacionamento com Deus. Você tem que escolher acreditar. Muitas vezes a gente acredita facilmente, mas às vezes você tem que escolher. E sabe que dá para escolher acreditar? Você escolhe se você quer acreditar ou não.
Ninguém é obrigado a acreditar. Acreditar é algo que você vai ter que fazer a sua própria escolha. Você pode acreditar ou não. Quer uma prova? Se eu falasse para vocês, por exemplo, que eu vi um disco voador. Irmãos, eu estava vindo aqui para a igreja, e eu estava ali na calçada, quase chegando aqui na igreja, e eu vi um disco voador. E eu vi inclusive o ET, né? Por acaso, parecia uma ameba assim e tal. Tinha todo um formato de uma ameba, só que bem grandão, claro. Vocês acreditariam em mim? Vocês percebem que depende de vocês acreditarem ou não? Vocês podem falar, sabe de uma coisa, que o pastor ficou meio doido, eu não vou acreditar nele não. Acho que ele, sei lá, ou ele está mentindo, ou ele viu outra coisa. Ou vocês podem dizer, não, realmente eu vou acreditar nele. Até agora eu não acreditava em disco voador, vida em outro planeta, mas como ele falou, e parecia tão sério quando ele falou, não é? Eu resolvi acreditar. Você pode acreditar, é uma escolha sua. Você faz isso o tempo todo. Teu filho te conta uma coisa e você escolhe se você quer acreditar ou não. Eu vou acreditar em você mais essa vez. Se vocês não falam isso, a gente às vezes ouve isso dos pais, né? E os pais falam isso para os filhos. Eu vou acreditar em você mais uma vez. Tá certo? E você escolheu acreditar. Nós precisamos escolher acreditar nas verdades de Deus. É uma escolha nossa. Você se coloca diante da palavra e você diz, Deus, eu acredito, eu escolho acreditar, e você realmente acredita nisso, coloca a sua dependência nisso, vive em função disso, porque a vida cristã não pode ser vivida sem a certeza, é tudo ou nada com Deus. Jesus chega até a dizer que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno dele, significa que se você vai segui-lo, você não pode ter dúvida quanto a isso. Você quer mesmo? Você acredita mesmo? Essa verdade, você depende dela mesmo, e aí você vai ter que viver de acordo com isso. Você tem que escolher, portanto, acreditar e viver de acordo com aquilo que você acredita. Quanto mais convicto você é, melhor servo de Deus você será. A fé, portanto, é algo fundamental. Você não vai viver com Deus se você não tiver fé, se você não tiver convicção daquilo que você acredita. Mas eu digo convicção mesmo, uma convicção verdadeira, inabalável naquilo que Deus falou. Hoje eu quero falar sobre quais são as certezas que nós temos na vida cristã. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? A gente fica meio na dúvida, alguém fala, por que aconteceu? Não sei, mas tem coisas que a gente sabe. E João coloca aqui algumas coisas que nós sabemos, e aquilo que sabemos precisa estar muito bem cimentado, muito bem fundamentado em nossos corações. Porque isso é fé. Irmãos, a fé salva. Na verdade, você vai ser salvo pela sua fé. A palavra diz, e Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Em outras palavras, um dia você vai ser julgado pela sua convicção. Quanto você acreditou em mim? E aí Deus vai avaliar o teu nível de convicção. Deus, eu acreditei até este ponto. Ou eu não acreditei muito no Senhor, eu fiquei meio duvidoso, eu achei, não sei não, né? Tem esse problema, tem aquilo, e eu coloquei tantos senões e tantos poréns, e eu acabei não acreditando muito no Senhor. Esse é um problema, sabia disso? É um grande problema, porque somos salvos pela fé. A fé salva. Você não pode ter dúvida. Pode ter dúvida em muitas coisas neste mundo. Senhor, eu tinha dúvida, eu não entendia isso, não entendia, e realmente há muitas coisas que não entendemos, inclusive e principalmente em nosso relacionamento com Deus. Mas a fé salvadora, a fé que caminha com Deus, a fé do dia a dia, as convicções da palavra de Deus, isso realmente, nós não podemos duvidar disso. Você não pode duvidar disso. Fé não é somente uma questão de salvação. Fé é até mais do que isso. Ela também é uma questão de poder para viver a vida cristã. Quem não tem certeza, não vai viver o poder de Deus em sua vida. Porque o poder de Deus se opera através da fé. Então, se você não acredita naquilo que você está pedindo a Deus, se você não acredita naquilo que Deus pode fazer na tua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor, você vai ter problema no relacionamento com Deus, porque acreditar é fundamental para Deus. Por que a fé é tão fundamental? Isso tem uma razão de ser e é uma razão bastante lógica. A fé é fundamental porque a vida cristã, ela é uma palavra. A vida cristã, ela não é uma imagem, não é uma ideia, não é um conceito, ela é especificamente uma palavra. E uma palavra muito bem escrita. E está lá o que tem que ser falado. Você não tem que inventar.
Por exemplo, Paulo diz, aquele que confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, esse há de ser salvo. Irmãos, não precisa inventar, né? Não tem que inventar nada, está lá. Você tem que crer que Jesus é o Salvador e confessar isso com a sua boca. Pronto, você está salvo. Ah, mas eu não tenho que fazer. Não inventa, não é? É a palavra, e você não pode duvidar disso. Você fez e você acredita nisso. Eu nunca me esqueço de uma vez que fiz uma decisão e quis acreditar numa promessa de Deus, que eu coloquei um prego no armário. Eu era solteiro até então, e eu tinha uma escrivaninha, e do lado da escrivaninha tinha um armário, e eu coloquei um prego no armário. Porque na minha cabeça, toda vez que eu olhasse para aquele prego, eu ia lembrar de uma coisa que eu não podia duvidar. Era algo que estava ali. Eu tinha me colocado diante de Deus, eu tinha uma promessa de Deus e eu não ia duvidar da promessa de Deus para a minha vida. Quem não tem certeza não vai viver o poder de Deus para a sua vida, e é por isso que Paulo diz que a vida com Deus somente pode ser vivida, e para usar uma expressão que Paulo usa em Romanos, de fé em fé. O que significa de fé em fé? Significa que você vai saltando de uma fé para outra. Eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio hoje, eu creio amanhã, e eu vou saltando de uma fé para outra, uma convicção a outra, até que por fim a minha vida acaba e começou pela fé e ela vai terminar pela fé. A fé, portanto, e a certeza, a convicção, elas vão avançando de certeza em certeza, e nós vamos vivendo diariamente as nossas convicções. Eu posso dizer que a vida cristã nada mais é do que um exercício de convicção, né? Você vai ser testado na sua convicção, no seu emprego, na sua vida, alguma coisa na sua vida vai desafiar a sua convicção, mas você tem que ter convicção. E você não pode se livrar dessa convicção. Você tem que ficar firme nisso. Não importa o que aconteça. Nem mesmo o pecado pode tirar essa convicção. A gente às vezes peca e aí o pecado já é uma desculpa para se afastar de Deus, né? Aproveitar que eu estou afastado para me afastar mais ainda. Já viu gente que pensa assim? O alcoólatra faz isso, né? O dependente químico. Quando depois de um período sem utilizar a substância química, ele utiliza, ele cai numa espiral destrutiva e ele parece que tirar o atraso. É como se a gente quisesse tirar o atraso de uma vida que vivemos longe do pecado e aproveitamos o próprio pecado para nos afastarmos de Deus. Não, o pecado devia ser o contrário, devia ser o retorno a Deus e a convicção de que somos dele, e nem mesmo o nosso pecado muda isso. Ainda bem que não, porque se o nosso pecado mudasse essa realidade, nós estaríamos perdidos. Todos nós somos pecadores. Às vezes eu chego a Deus e eu digo a Deus, Deus... E aí, convicto, né, dos pecados e daquelas coisas que estão em minha vida, eu digo a Deus, Deus, aqui está o teu pior filho. O pior filho. Mas ainda assim um filho, né? Posso ser o pior, mas ainda sou um filho. Não deixei de ser um filho. Irmãos, nada tira essa convicção. Aquele que é de Deus não muda essa convicção. Não importa o que aconteça, ele sempre vai estar convicto que ele é de Deus. Quando João escreve esse texto, ele fala exatamente essa verdade. A verdade de que somos de Deus. E ele mostra que a fé é poderosa. A fé não é só poderosa, a fé é invencível. Nem a nossa carne, nem o mundo, nem Satanás podem derrotar a nossa fé. Se você realmente está convicto, nem o diabo pode derrotar você. Ninguém tira você daquilo que você acredita. É impossível derrotar uma pessoa que tem fé nesse sentido. João fala isso. Capítulo 5, versículo 4, ele diz, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem tem fé em Deus vence o mundo. Ah, mas eu não consigo vencer o mundo. Você não consegue porque não tem fé. Irmão, não importa o que o mundo faça, o que o mundo diga, não importa se o mundo está contra mim ou a favor de mim, não importa, nada importa. Importa aquilo que Deus me falou e acabou, não tem mais conversa. Eu não discuto isso. O mundo pode vir a mim, pode questionar, pode caluniar, pode favorecer ou desfavorecer, não importa. Aquilo que eu creio, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu não mudo. Eu creio em Deus e nada muda este fato. O mundo não pode vencer esse tipo de coração. Não há como. Porque ninguém tira a nossa convicção em Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, disse João. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Eu quero mostrar aqui para vocês 4 áreas de convicção. Também não é acreditar em, né?
Você não é uma questão de ter certeza em tudo. Tem coisas que eu não tenho certeza. Eu digo, pastor, o que é isso? Não sei. Eu tenho uma ideia, né? Tem uma linha teológica, tem até uma ideia de alguns autores, mas outros autores pensam de outro jeito. Não tenho certeza. Irmãos, muita coisa nós não temos certeza na vida cristã, o que também não é problema. De fato, na Bíblia existem muitos temas que nós não sabemos, nós não temos um conhecimento amplo e vasto sobre aquilo, o que não é problema nenhum. O que Deus deixou por revelar, o que Deus revelou apenas uma parte e não completou o ciclo da revelação, não tem problema. Deus não está cobrando que ninguém saiba daquilo e que aquilo se transforme numa certeza. Aliás, eu acho que um dos grandes erros que nós cometemos na vida, e que muitos pastores inclusive cometem, é quando transformam em certeza uma coisa que a Bíblia não deixa muito certa, né? Geralmente nunca dá certo esse tipo de coisa. A Bíblia deixou aquilo meio que a história só está contada pela metade e naquela igreja se tentou completar. Geralmente isso não dá certo. Mas o que a Bíblia completou, o que a Bíblia fechou o ciclo, o que a Bíblia colocou como certeza, disso a gente não pode duvidar. Isso realmente tem que estar muito bem calçado nas nossas vidas, nos nossos corações e nas nossas mentes. E João coloca 4 áreas de certeza. E disso não há dúvida, não importa. Irmãos, eu não sei por que a pessoa está sofrendo. Qual é o plano de Deus? Não sei, não tenho certeza. Mas uma coisa eu sei, o que João diz que é certeza, isso tem que estar muito bem cimentado em nosso coração. Certezas, coisa que você pode colocar a tua vida nisso e pode depender disso. Primeira certeza de João, a certeza da salvação. Capítulo 5, versículo 13, João disse: eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Primeira coisa que João fala, eu quero que vocês saibam que vocês têm. Não duvidem disso. Não importa o que aconteça, vocês têm a vida eterna. Nunca duvidem disso. Duvidar de que se tem a vida eterna é um grande problema na vida cristã. E é um problema diante de Deus. Quando você duvida de algo que é básico. De que você realmente foi salvo por Jesus. E uma vez que você é salvo por Jesus, você não pode duvidar do fato de que você foi salvo por Ele. Ah, mas eu só tenho uma palavra. E aí agora você entendeu qual é o problema. É que você só tem mesmo uma palavra. Mas foi só uma promessa. Pois é isso mesmo. Você tem que confiar na promessa. Porque é um pecado duvidar de uma promessa de Deus. Você não pode duvidar de uma promessa dele. Ele disse. Talvez um dia eu vou comparecer diante de Deus. E Deus vai perguntar para mim: Eliseu, por que você acha que você é salvo? E aí eu vou dizer para ele com todas as letras: olha, Senhor, eu vou ser bem franco. Eu realmente eu não acho que eu sou. Para falar bem franco. Se o Senhor me perguntar por que eu sinceramente acho que não sou. Eu acho que eu sou porque o Senhor disse que eu sou. Não é eu que estou falando. Eu não preciso dizer que eu sou. É o Senhor que falou. O Senhor não disse que eu tinha que confessar a Cristo como Senhor de minha vida? Eu confessei. E continuo confessando. Se o Senhor falasse que precisava fazer outra coisa, eu tinha feito. Tivesse que fazer uma viagem num lugar de peregrinação, e ir lá fazer uma oferta, se tivesse que dar um dinheiro, o quanto que tem que dar, não sei, eu teria feito. Mas o Senhor não disse nada disso. O Senhor disse que eu tinha que crer com o coração e confessar com a minha boca, e eu fiz isso. Então agora eu não tenho mais o direito de duvidar. Duvidar daquilo que Deus garantiu, aquilo que Ele disse que é certo. Se Ele disse que é certo, é porque é certo. Então, irmãos, certeza da salvação. João diz: não duvidem disso. Nunca, nunca duvidem de que vocês são salvos. Pode ser até que você está numa fase ruim. Senhor, a vida está ruim, né? Às vezes acontece isso, né? Acontece com todo mundo. Deus, a coisa está feia, o negócio está um bife aqui, né? Minha vida está um bife. Não tem problema, está um bife, mas eu não deixei o Senhor. O Senhor sabe. No meu coração eu sei que eu tenho o Senhor. Eu sei. Ontem, inclusive, estava num casamento encontrei uma ex-ovelha e ela está numa fase muito ruim. E aí estava falando, afastado da igreja e conversando com ele. E no meio da conversa eu perguntei para ele: mas você acha que você vai voltar? Ou você acha que você vai ficar assim até morrer? E ele virou para mim e falou: pastor, olha, eu tenho certeza absoluta que eu vou voltar. Eu achei bonito ele falar isso. Eu estou numa fase ruim, mas eu não tenho dúvida de que uma hora eu vou voltar. Porque eu sou a minha vida, é o meu caminho. Eu sou de Deus e Deus é meu. Não tem como me afastar dele para sempre.
Está numa fase ruim, então pronto, né? Fiquei feliz de ouvir aquilo. Aproveita que vai voltar e volta logo, né? Já poupa tempo. Eu achei bacana, né? Poupa o tempo de ficar longe e já volta logo. Já que vai voltar, volta logo. Mas eu achei bacana ele dizer isso. Não, eu tenho certeza que eu vou voltar. É o caminho dele. É Deus e ele. Portanto, nós não podemos duvidar de que somos salvos. Segunda certeza que João coloca, a certeza da oração. E de que os nossos pedidos são atendidos por Deus. Nunca duvidem que seus pedidos são atendidos por Deus. Versículo 14 diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o versículo 15 completa a ideia. Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que temos pedido. Olha como João é enfático. Gente, eu não duvido da oração. A oração foi o veículo, é o meio que Deus me deu para obter as coisas que eu necessito para viver neste mundo, para honrá-lo neste mundo, para ter uma vida correta neste mundo. Eu não posso duvidar da oração. Estaria duvidando do único veículo que eu tenho de comunicação com Deus. Pelo menos para eu me expressar. Eu tenho um segundo veículo que é a palavra. Mas a palavra é Deus falando comigo, na verdade. Como é que eu vou falar com Deus? Só pode ser através da oração. Eu não posso duvidar da oração. Se eu oro a Deus, se eu clamo, se eu peço, primeiro, eu não posso duvidar de que Deus está me ouvindo. Ele está me ouvindo. E eu não posso duvidar disso. Eu tenho que acreditar fielmente, piamente, de que Deus está ouvindo as minhas palavras. E quando eu acredito nisso, eu agrado a Deus. Realmente Deus está me ouvindo. E aí eu posso colocar os problemas, dificuldades, e Deus há de atender as minhas orações. João coloca uma questão, eu não vou entrar nesse mérito. Quem sabe um dia a gente fale sobre isso. Eu estudei essa questão, a questão do pecado para a morte. Eu não quero entrar nesse mérito, mas João coloca isso inclusive para reforçar a ideia. Eu até não digo para vocês que orem se for um pecado para a morte. Mas se não é um pecado para a morte, pode orar. Mas como é que eu sei que é um pecado para a morte, né? Sem entrar nesse mérito, a pergunta é como eu sei? Bem, Deus há de me revelar. Deus há de mostrar, olha, realmente esse não é o caso de orar. E eu fiquei pensando, por que João fala, eu não digo que ore? Eu fiquei até me perguntando se não era o caso, de repente vai que eu oro e Deus muda de ideia, tipo assim, não é? Eu achei até bacana eu pensar nisso, porque reforça ainda mais a ideia de que eu creio no poder da oração. É claro que não é isso, né? Não é que eu vou orar e Deus vai mudar o pecado que era para a morte, vai deixar de morrer, porque João fala, eu não digo que vocês orem por esse tipo de pecado, e nós temos uma recomendação com todas as letras para não orar por esse tipo de pecado, mas o fato aqui é que João coloca isso para dar certeza que a oração realmente funciona. Orem. Se você sabe que uma coisa não glorifica a Deus, pede a glorificação de Deus. Não é nem pela pessoa em si, ele está com uma dificuldade, um problema, ele não está glorificando a Deus daquele jeito. Senhor, glorifica teu nome naquela vida. E Deus há de atender a tua oração. Você pode confiar no poder da oração e não duvide de que a oração é poderosa e que realmente ela tem efeito. A Bíblia insiste nisso o tempo todo, de que a oração é poderosa e ela tem um grande poder e que nós podemos acreditar e ter certeza disso. A terceira certeza que João coloca é a certeza da vitória sobre o pecado. Nós podemos ter certeza de que é possível vencer o pecado. Irmãos, nós podemos ter certeza de que é possível ter vitória sobre o pecado. Eu acho bacana João falar disso. Porque muitas vezes eu já pensei que o pecado é um negócio... Não tem como. Eu me conheço. Já viu quando você fala isso? Eu me conheço, eu sei como é que eu sou. E eu sei que não vai dar certo. Pois é, João diz, nós temos certeza de que vai dar certo. O pecado não me escraviza. Ele fala isso no capítulo 5, no versículo 18. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive em pecado. Pelo contrário, aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não o toca. João está dizendo que nós temos certeza da vitória sobre o pecado. Nós não fazemos do pecado uma coisa escravizadora. O pecado isso não nos escraviza. Não é uma coisa que tira a nossa liberdade, que destrói a nossa vida sem que no final ele foi destruído por aquilo. Você tem que ter certeza de que não é assim. Você pode vencer o pecado, aquilo que acaba com você, que te destrói, que te afasta de Deus. Você pode ter vitória sobre isso e você tem que acreditar nisso. É possível.
É possível. Então por que eu não consigo? Bom, então você vai ter que, né? Vai falar com Deus. Aí chegou nem quero entrar nesse mérito hoje, mas vamos falar com Deus. Deus, por que a tua palavra diz que é possível ter vitória e eu não tenho? Por que a palavra diz que eu posso vencer o pecado e eu não estou vencendo? Eu só vivo na derrota. Eu só vivo caído, prostrado, e eu não consigo de forma alguma vencer esse pecado. E aquilo está destruindo a minha vida e eu não consigo fechar esse ciclo. Por quê, Senhor? Vai buscar Deus, vai falar com Ele. Porque a palavra diz, João é claro, nós sabemos que podemos vencer o pecado. O texto aqui é suficientemente claro. João disse no versículo 18, sabemos que todo que é nascido de Deus não vive em pecado. João não está dizendo que ele não peca, né? A expressão aqui é não vive em pecado. Essa é a tradução correta. Tem uma tradução bem antiga que dizia não peca. É claro que não é isso que João quer dizer, né? Foi uma maneira de traduzir o verbo errada. Significa aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado. Ou seja, domina a vida dele, que toma a vida dele, e o pecado pega ele como refém, e aí ele vai ter que seguir a onda do pecado, e vai ter que fazer o que o pecado diz, e não tem como ele se livrar disso de forma alguma. Bem, eu conheço muita gente que acontece isso mesmo, é bem verdade. Comigo, não. Aqui não. Aqui é outra história. Comigo é diferente. O pecado não vai destruir minha vida. Não vai. E eu tenho certeza disso. É uma certeza da vida cristã. É algo que a gente pode realmente... Está aí uma coisa para se reivindicar, não é? A vitória sobre o pecado. Nós temos certeza de que o pecado, ele não vai nos escravizar. Você não vai viver escravo do pecado. E mais, você pode até pecar, como todos pecamos, mas o pecado não é mais algo que vai destruir a tua vida. Se amanhã o pecado... Seria estranho o pecado destruir a minha vida. Cadê o pastor? O pecado acabou com ele. Como acabou? Não, irmãos, não é assim, não é para ser assim. A vida cristã não é para ser assim. É possível vencer o pecado e nós temos que ter certeza disso. João coloca. E por fim, a última coisa que João diz, e a última grande certeza, é a certeza que eu sou de Deus. No sentido que o mundo não é de Deus. Eu sou de Deus de uma forma diferente. E ele fala isso no versículo 19. Sabemos, e ele usa sempre a expressão sabemos. Pode ver que todos os versículos, ele começa com a palavra sabemos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Veja que João diz duas certezas. Primeira certeza, o mundo está perdido. E quando você fala isso, está certo. E com razão, o mundo está perdido mesmo. Mas eu tenho uma segunda certeza, eu não sou do mundo. Eu tenho certeza absoluta disso. E quando eu olho para esse mundo, eu vejo o que o mundo faz, eu vejo o jeito como o mundo age, os valores que o mundo defende, a maneira como o mundo anda, eu olho para mim mesmo e digo, eu não sou assim, eu sou diferente. Os meus valores são diferentes. O meu relacionamento com Deus é diferente do jeito que o mundo se relaciona com Deus. Eu não sei como é que esse mundo se relaciona com Deus. Mas uma coisa eu sei, o meu jeito é diferente. Aliás, João diz, não há relacionamento com Deus. Ele fala, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Eu não. Eu não. Irmãos, não é egoísmo, não é orgulho. Não é isso. É assumir a ideia de que eu vivo uma vida diferente e querer viver uma vida diferente e acreditar que uma vida diferente é possível. É possível porque é uma certeza, é um objeto de fé. Acreditar que eu sou diferente do mundo, que a minha vida é outra, os meus valores são outros. E viver de acordo com esses valores. Você não vive de acordo com os valores do Evangelho se você não acredita que eles podem ser aplicados na tua vida. Você tem que acreditar nisso. E você tem que colocar sua mente naquilo. Eu sou diferente. A gente às vezes vê essas guerras como as que estão acontecendo agora no Oriente Médio. A gente olha para isso, isso nos entristece. Mas uma coisa a gente pode olhar para nós e Deus, isso acontece no mundo, jamais aconteceria isso na minha vida. Eu jamais iria reagir da forma como essas pessoas reagem. Eu não compactuo com isso. A minha convicção é diferente, a minha vida é outra, o meu jeito de ser é outro. E eu acredito que isso é possível. Esse nível de transformação. Você não precisa ser um santo, ninguém está, né? Não estamos anunciando que tem que ser perfeito, tem que ser... Não, ninguém é maravilhoso, não. Não é isso. Mas no mínimo diferente deste mundo, porque eu não estou no maligno. João chega a dizer, inclusive, num dos seus textos, o maligno não o toca. Irmãos, o maligno está longe de mim. Eu não sou perfeito, vocês podem falar comigo, eu posso errar com vocês, né?
E vocês podem um dia até falar, mas o pastor, poxa, me deixou chateado. Irmãos, eu posso deixar, e talvez já tenha deixado algumas pessoas chateadas aqui na igreja. Eu acho que isso aconteceu e certamente há de acontecer no futuro, porque eu não sou perfeito como ninguém é. Mas uma coisa, irmãos, podem ter certeza, não é o maligno na minha vida, não há maligno. Eu não sei o que a palavra maligno deve ter algo de espiritual nisso. Não existe malignidade espiritual em mim e eu tenho que acreditar nisso, você tem que crer nisso. Ah, mas tem esse problema, tem aquela área, tem aquela dificuldade, sim, mas não é o maligno. Eu não sou do maligno, eu sou de Jesus. Então eu vou resolver esse problema na presença dele. Vou andar com ele, vou orar, vou buscar a palavra, vou jejuar, não sei. Mas esse problema há de ser resolvido com Cristo, porque eu sou dele. Eu não sou do maligno. A gente tem que colocar isso na mente. Eu não sou do maligno. Eu não sou do maligno. Uma das coisas que deixa a gente triste, né, quando a gente peca, é exatamente isso. Meu Deus, de onde veio isso? E às vezes eu sou obrigado a perguntar isso para Deus. Deus, de onde vem? Uma palavra que eu disse. E aí eu sou obrigado a parar e pensar, Deus, de onde saiu isso? Eu não quero isso na minha vida. Não é o meu jeito de agir. Não foi para isso que o Senhor me chamou. Eu não fui convocado para esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Não é um valor que eu defendo. Isso é o maligno, então isso está longe de mim. Eu tenho certeza de que o maligno está longe de mim. Eu estou afastado disso. Eu sou de Deus e quero viver a luz de Deus em minha vida. Se nós cremos assim, se nós temos essa certeza, então o Senhor usa essa fé para nos transformar. A fé transforma, a fé santifica. É a certeza que vai fazer a gente ficar junto com o Senhor. Mas a gente tem que ter certeza. Eu quero que você abaixe sua cabeça e que você ore comigo agora. Você tem que ter certeza. Olha o que o texto de João disse. Você não pode duvidar. Sabe uma das armas e uma das armadilhas que o diabo coloca em nossos corações? É a dúvida. Você pecou. E aí o diabo coloca a dúvida. Você pecou porque você não é de Deus. Você pecou porque você não é crente. Você pecou porque você está longe, Deus não te ama. Você pecou porque você é do mundo. Você pecou porque teu destino é o inferno. E o diabo vai colocando essas verdades, essas realidades, esses pensamentos que não são verdade, mas ele vai colocando isso na nossa mente. Meu irmão, a palavra de Deus não fala nada disso. A palavra de Deus fala, vocês têm que ter a certeza, e não deixa ninguém tirar essa certeza de você. Não deixa o diabo trabalhar com a tua dúvida. Não entrega a dúvida para Satanás, para que ele utilize a dúvida do teu coração para te afastar de Deus. Então não dê lugar à dúvida, mas à certeza. E você diga para si mesmo e para o seu próprio coração, eu acredito em Deus, eu acredito na palavra, eu acredito na promessa de Deus na minha vida, eu acredito que Deus realmente tem o melhor para a minha vida. Eu estou vivendo hoje uma fase ruim, mas aqui estou eu, Senhor. Eu não deixo de ser teu filho, eu não abandono a tua palavra, eu não desacredito daquilo que o Senhor falou, eu quero acreditar nisso, eu não quero duvidar. E você não duvida, e você se coloca diante de Deus, e Deus usa a tua fé para te renovar, para te fazer outro, para santificar a tua vida, para te aproximar dEle, porque você confia, você acredita na palavra dEle. Imagina Deus olhando para nós e a gente duvidando dEle. Deus disse que perdoaria todas as nossas iniquidades. Deus cansou de falar na palavra o quanto Ele nos ama, o quanto Ele tem planos de bem para a nossa vida. Como é que agora Ele deixou de amar? Como? Não é promessa. Deus não garantiu que eu teria vitória sobre o pecado e que o pecado não viveria destruindo minha vida, que o pecado não seria algo escravizador. Então eu posso crer em Deus, posso acreditar na promessa, eu vou vencer porque é uma promessa de Deus. Não é porque eu seja forte, não é porque eu tenha capacidade, não, nada disso. Eu vou vencer porque é uma palavra de Deus, é uma verdade de Deus que eu tenho que acreditar. Eu preciso acreditar na vitória, porque se eu não acreditar na vitória, então
o mundo ganhou. Se eu não acreditar na vitória, Satanás ganhou. Se eu não acreditar na vitória, eu dei lugar à carne. Então acredite, meu irmão, acredite que Deus tem o poder. Você confia nele, você não duvida. Não deixa nada tirar você dessa certeza. Confia em Deus. E Deus vai te levantar. Querido Deus, aqui estamos nós, Senhor. Aqui está a tua igreja. Não tira, Senhor, não deixa, ó Pai, que Satanás venha tirar dos nossos corações a certeza que temos naquilo que é verdade, naquilo que o Senhor falou na palavra. Nós sabemos disso e temos certeza disso e não podemos duvidar disso. Senhor, essa é a vitória que vai vencer o mundo, a nossa fé. Fortalece nossa confiança, fortalece nossa certeza, Senhor. Certeza de que vale a pena confiar no Senhor, de que somos salvos pela fé em Jesus Cristo, de que Cristo realmente é o Senhor de nossas vidas e nunca vai nos abandonar, de que podemos buscá-lo em oração e sempre que orarmos vamos encontrá-lo, e Ele está disposto a nos ajudar e nos abençoar. Ele está disposto a responder nossas orações e nos dar vitória, ó Pai. Podemos confiar no Senhor de que o pecado não vai destruir nossa vida. Confiar no Senhor de que nós não seremos escravos do pecado. Pelo contrário, viveremos uma vida de liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. Ó Senhor, fortalece nossa fé no Senhor, nossa confiança. Senhor, cimenta em nossas mentes, em nossos corações, ó Pai. Fundamenta, alicerça essa certeza em nós. Não deixa a gente perder essa confiança. Não deixa a gente perder a certeza. Que continuemos confiando em Ti. Que Te busquemos cada vez mais. E assim, ó Deus, e assim possamos vencer os desafios que estão diante de nós. Todos temos desafios aqui nessa noite, ó Pai. Mas o Senhor há de nos dar a vitória, e a primeira vitória é a vitória da fé, é acreditar que a vitória é possível. Deus, abre os olhos dos meus irmãos, Senhor, para que eles acreditem que a vitória é possível. E no tempo perfeito do Senhor, nós vamos ver com os nossos próprios olhos a vitória, Senhor. Ela virá. Não nos permita duvidar disso. Senhor, nessa noite nós nos revestimos da certeza. Ó Espírito Santo, seja um espírito de certeza em nossas vidas, um espírito de convicção inabalável, que nada perturba, que nada tira, uma convicção, Senhor, de que somos Teus filhos, e que sempre que clamamos, Abba Pai, nós temos um Pai próximo, junto, somos do Senhor, estamos contigo, estamos na Tua casa, nada muda este fato. Aqui estamos nós, ó Pai, é a nossa fé, nossa confiança que nos aproxima do Senhor, e agora nos aproximamos de Ti, escolhendo a fé, nós escolhemos acreditar, mesmo que o mundo coloque um punhado de razões, mesmo que o mundo esfregue na nossa cara, Senhor, coisas que eles acreditam, que pensam, nós não vamos nunca demover a nossa fé, nunca vamos tirá-la de nós, nunca vamos tirar essa confiança. Nós cremos na Tua palavra, é por ela que vivemos e é por ela que vamos morrer se necessário, mas nunca vamos duvidar daquilo que o Senhor nos prometeu. Então aqui estamos nós, dependendo do Senhor, confiando no Senhor e, ó Pai, convictos de que o Senhor é poderoso para fazer tudo o que o Senhor prometeu. Porque como diz a Tua palavra, o Senhor não é um homem que minta. Deus não é homem para mentir, mas Ele é o nosso Deus. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele falou, é certo que o fará. Nós não temos nenhuma dúvida disso. E por isso Te louvamos no nome do bendito, amado Senhor Jesus, a palavra de Deus em quem acreditamos. Amém, Senhor. Amém. Amém.